Eu quero cumprimentar os nossos internautas que estão aqui para ouvir uma boa discussão sobre assuntos econômicos e, mais do que assuntos econômicos, uma discussão que reflete os problemas seríssimos da vida econômica do Brasil. Deixa eu contar uma pequena história ocorrida nos Estados Unidos há 2 anos, mais ou menos. O executivo mandou um orçamento para o Congresso e esse orçamento foi boicotado pelo Partido Republicano e o orçamento não foi aprovado. E o que aconteceu foi uma coisa notável. As repartições, os parques, até mesmo ambulatórios e pronto-socorro, aos poucos todas as instituições diretas e indiretas do governo federal foram paralisadas por falta de verba. Salários não eram pagos, parques eram fechados, por exemplo, porque os guardas florestais não tinham salário e assim por diante. Esse assunto foi uma agonia americana porque ele refletiu diretamente no mercado de capitais americano. E se você fala mercado de capitais americano, você está falando do resto do mundo, especialmente Europa e Ásia. Então, se a gente falar de Ásia, você vai ter que falar da China, que, como todos sabem, carrega 3 trilhões de dólares em títulos do governo americano. Essa situação, naturalmente, após alguns meses de agonia e com a dúvida se o governo poderia pagar títulos no vencimento, isso se resolveu. Bom, então, passados 2 ou 3 anos, nós brasileiros repetimos, praticamente ou não exatamente a mesma coisa, mas temos um orçamento enviado para o Congresso e esse orçamento aparentemente não vai ser aprovado porque uma coisa sui generis, ele foi proposto com déficit, o que é uma coisa um pouco surpreendente. Jamais se viu um orçamento incluindo um déficit, por sinal, um déficit respeitável de 30 bilhões de reais. Nós achamos que essa situação vai acabar sendo resolvida e temos alguns fatos novos agora, exatamente nesses dias para cá. Para discutirmos esse assunto, eu convidei um colega, um grande amigo e economista, e que também é diretor da unidade de Lages da Uniaselv, que é uma grande instituição de ensino do Brasil e também aqui na nossa região, que é o Diogo Paes. Diogo, é um prazer recebê-lo aqui e eu gostaria de saber a sua opinião, genericamente como economista. O que vai acontecer com o governo federal? Nós vamos ter uma paralisação dos serviços federais, como os americanos fizeram, ou nós vamos brasileiramente empurrar tudo para frente mesmo sem orçamento? Primeiramente, quero te cumprimentar, agradecer pelo convite, meu caro Hildebrando, foi meu professor. Cumprimentar também aos internautas e dizer que realmente a situação do nosso país é uma situação preocupante. Estamos vivendo um momento da nossa economia que eu acho que há muito tempo a gente não via uma situação dessas. Sim. Uma economia totalmente descontrolada, um governo desacreditado, o grupo empresarial brasileiro totalmente com medo e a situação parece que a cada dia piora. Essa informação de que a gente entra 2016 com déficit de 30 bilhões de reais assustou o mercado de uma forma imensa, que todo mundo ficou preocupado com esse anúncio, porque governo nenhum faz isso, anunciar déficit, e o nosso fez esse anúncio, e hoje o governo está pagando pelos erros que cometeu no passado. É verdade. Uma base governista totalmente fraca, aprovação do orçamento dificilmente vai acontecer, e todas as propostas que estão vindo à tona mostram cada vez mais a fraqueza de um governo descontrolado. A gente pode complementar, Diogo, que estamos indo por 3º ano de recessão. Ainda é uma recessão não tão séria, mas é uma recessão. E a recessão, como nós sabemos, afeta praticamente todos os indicadores econômicos e, em especial, afeta o emprego.
que é uma coisa que vai, digamos assim, de encontro justamente à classe trabalhadora e, em especial, os mais pobres, os mais desfavorecidos. E nós já temos um número de 9 milhões de pessoas desempregadas no país inteiro e com a tendência de crescer um pouco mais. Então, ao mesmo tempo que nós temos no Congresso uma crise política, a crise econômica aparentemente piora ainda mais. Como é que você vê essa questão do desemprego e a questão da inflação? Bom, hoje nós temos uma inflação acumulada de 9,53%, onde o governo tinha estabelecido uma meta de 4,5% ao ano com 2 pontos percentuais de margem, ou para cima ou para menos. Nossa inflação não é uma inflação de demanda porque a gente não está tendo consumo. É uma inflação criada pelo próprio governo, com aumentos de preços desnecessários em alguns momentos. A população está assustada, o desemprego vem preocupando e o empresariado não tem como fazer diferente, porque se a empresa não vende, se não tem demanda, como que ele vai manter o emprego trabalhando contra ele mesmo? Vemos alguns setores, como o setor automotivo, totalmente já desacreditado, com mais de 20% de queda, e isso vem afetando várias classes também. Então afeta a classe de compradores, as pessoas que poderiam comprar hoje não compram, os trabalhadores com medo de perder seu emprego e aumentar esse déficit de 9 milhões, né? E o empresariado com medo, não contrata, se demite tem medo também porque a questão sindical também vai para cima deles, e um governo que não dá respostas. E para complementar, o que nós temos visto é que mesmo com a troca de ministro, e tiramos o ministro Mantega totalmente desacreditado e colocamos uma pessoa, um homem técnico e um homem, eu diria, bastante competente, mas que está desacreditado dentro do próprio governo. Então, as decisões do ministro da Fazenda acabam sendo confrontadas pelo ministro do Planejamento e o resto da equipe do governo. Então nós temos uma situação muito complicada, porque a falta de união dentro do executivo prejudica novas políticas, com certeza. Então vemos agora essa situação e vemos também um governo que não consegue agir. Quais seriam, na sua opinião, algumas frentes de batalha que o governo poderia agir? Por exemplo, mexer, essa é uma opinião bastante difundida, mexer de maneira positiva na área externa, na área de exportação, que, como nós estamos vendo, o agronegócio brasileiro merece todos os elogios, né? É o único que está crescendo e o único que apresenta, inclusive, uma taxa de produtividade altamente positiva, que você pode comparar com a produtividade, inclusive, americana. Quais seriam as providências, Diogo, em relação, digamos, a essa crise que está aí? Você acha que deveríamos ir mais para a área social e trabalhar essa questão do desemprego, ou trabalhar a questão aflitiva da indústria, que perde espaço a cada ano, né? Eu acho que ela nunca teve uma participação tão pequena na economia, a indústria brasileira, quanto agora. Ou então mexer com a exportação, porque a taxa de câmbio supostamente está favorável para eles. Né? Com certeza. Eu acho que existem algumas frentes que podem ser trabalhadas. Acho que o primeiro ajuste que o governo deve fazer é um ajuste interno. Primeiro vamos fazer com que ministro do Planejamento e ministro da Fazenda se entendam, porque não tem um entendimento dentro do próprio governo. Como você falou, Edelbrando, temos sim um ministro extremamente competente, que é o Joaquim Levy, porém ele vem do setor privado, onde tudo dá certo, né? Onde 1 mais 1 é 2. Verdade. Né? Temos hoje, então, o governo tem que primeiro colocar a base dele para funcionar, né? Então, primeiro faz o dever de casa, ajeita a casa. E eu acho que a principal alternativa é explorar, sim, mais o mercado externo. Eu acho que o Brasil, em muitos momentos, deixa de explorar esse mercado, deixa de fazer grandes parcerias. Temos, sim, hoje, por exemplo, com a China, que é um grande parceiro do Brasil, mas que poderia ser muito mais ainda, né? Que é um país que vai ter um crescimento aí de 7,3%, e eles ainda ficaram um pouco preocupados com o crescimento da China, frente a um Brasil que não teremos crescimento algum, bem pelo contrário, a gente vai ter um decréscimo na nossa posição, no nosso PIB. Então o Brasil precisa sim explorar mais esse potencial
produtivo que a gente tem em diversos setores, não só o setor agrícola, mas o setor de tecnologia, por exemplo, é um setor que a gente tem alta capacidade e pode estar explorando. Setor de educação, a gente pode trabalhar dentro e também criar questões que possam ser beneficiadas do nosso país com questões externas também. E, claro, fazer um controle da moeda. Quando a gente fala da possibilidade de participar mais ativamente do mercado internacional, claro, todo mundo concorda que essa é uma boa hora por causa da taxa de câmbio. Mas o governo acaba de retirar uma vantagem fiscal para a indústria automobilística. Se bem que ele aumenta a tributação da indústria automobilística de um lado e ao mesmo tempo cria uma linha de crédito especial para as montadoras. Então nós não conseguimos perceber exatamente para onde o governo está querendo ir em relação ao mercado externo e também em relação à indústria automobilística. Porque quando ela retirou uma vantagem fiscal que havia concedido há um ano ou dois atrás, ela aumentou a arrecadação de impostos com esse setor, que é um setor muito importante, que algumas estatísticas dizem que nós temos de 15 a 18 milhões de pessoas que dependem direta e indiretamente do setor automobilístico. Então, o que o governo quer fazer em relação a isso, sinceramente, eu não sei. Sinceramente, quanto à indústria automobilística, eu não tenho certeza. Talvez o raciocínio dele seja, basicamente, a indústria automobilística é formada por multinacionais. Provavelmente, o raciocínio se são multinacionais, então que se virem. Mas isso é um raciocínio bastante torto, você não acha? Eu acho que o governo erra no seguinte, ele trata esse setor como uma criança. Quando você quer agradar, você dá o doce, quando você faz com que ela se comporte, você tira. E aí a situação retoma de novo. Eu acho que o Brasil, ele precisa de fato, como a gente diz assim, dar o doce, tá? Abre as portas, cria incentivos, porque um setor que emprega aí 18 milhões, 20 milhões de pessoas que dependem desse setor, ele não pode ficar desarmado ou desamparado pelo governo. E a gente precisa sim fazer com que ele retome crescimento, que é um setor tão importante. A gente tem uma realidade local aqui que a gente pode falar, que é a própria vinda da Sinotruc, né? Que por questões que a gente sabe que dependem ainda de governo federal, de incentivo e de uma economia que está desestabilizada e que não dá credibilidade, talvez por isso esse empreendimento não tenha saído da nossa região. Sim. Então, precisamos sim tomar atitudes para que o governo volte a ter pelo menos assim, a posição de que o governo está interessado em retomar crescimento. Eu também adicionaria o seguinte, nós podemos pensar na indústria automobilística e podemos pensar na competitividade da indústria de modo geral, especialmente a indústria exportadora. Mas nós temos um setor que, eu ia dizer, graças a Deus, né, recebe uma atenção razoável do governo em termos da sua parte fiscal e a parte de crédito, que é o setor do agronegócio. O setor do agronegócio tem mostrado um comportamento simplesmente espetacular, especialmente a agricultura de escala do centro-oeste brasileiro, mas não só, naturalmente, o centro-oeste, mas outras regiões. Nós temos apresentado grandes volumes e temos apresentado uma taxa de produtividade, ou seja, a produção tonelagem por hectare, das melhores, das mais altas do mundo. Então, é possível que durante esse ano difícil de 2015 e talvez 2016, a única salvação do país esteja no agronegócio. Porque eu não consigo ver nenhum outro setor que possa apresentar dinamismo suficiente para tirar o país desse atoleiro. Você vê um outro setor que possa contribuir tão positivamente quanto o agronegócio? Olha, professor, concordo contigo. Eu acho que o agronegócio é sim, e ele já vem há um certo tempo se destacando pela eficácia dos próprios empreendedores, né? O governo tem feito algum
alguma parte positiva a gente sente que o governo faz no agronegócio. Mas é que a gente tem que valorizar é o produtor, que esse sim toma peito, tem eficácia, aumenta cada vez mais a produção, e a gente é muito bem visto lá fora nisso. Exatamente. A gente é muito bem visto. Diogo, desculpa a interrupção, eu quero complementar o que você acabou de dizer, que nós somos o segundo produtor mundial de grãos. E dada a nossa produtividade e dada a quantidade de terrenos ainda que nós temos vazios no centro-oeste especialmente, nós poderíamos ser, em poucos anos, nós podemos ser os primeiros produtores. Nós estamos junto com os Estados Unidos e fornecemos para o resto do mundo. Mas nós podemos, não é exatamente usar a palavra assim, desbancar, mas nós podemos assumir uma posição de primeiros produtores mundiais de grão, e que eu acho uma posição simplesmente espetacular do agronegócio. A gente tem que levar em consideração aqui, nós somos privilegiados, o nosso país é privilegiado pelo clima que nós temos. É um país que tudo que se planta dá. Né? E com certeza, para a gente assumir essa primeira posição no ranking mundial é muito fácil. Né? Produtor fazendo sua parte e governo incentivando, com certeza a gente chega lá. Deixa eu lembrar um assunto, Diogo, que começou a aparecer esses dias na imprensa mundial, e hoje, especificamente hoje, foi feito um anúncio nos Estados Unidos que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, eles não vão mexer na taxa de juros básica, que é 0,5% ao ano. E essa é uma situação interessante porque os Estados Unidos estão em processo de recuperação após 5 anos de crise. E a presidente do Federal Reserve é uma senhora muito competente. Ela declarou para a imprensa mundial que não vale a pena aumentar a taxa de juros, que está 0,5% ao ano, para não prejudicar como é que eu vou dizer, o retorno à normalidade da economia americana. Ou seja, eles sofreram uma recessão leve há um tempo atrás, mas estão em processo de recuperação. E o raciocínio perfeitamente lógico e de acordo com os velhos manuais de economia, diz o seguinte: se uma economia está em recessão, você não deve reduzir crédito e aumentar juros, porque você aumenta os custos das empresas e você reduz o progresso, digamos, ou a redução da recessão. Muito bem. Eles estão perfeitamente corretos, de acordo com a melhor teoria e a melhor política monetária. E o que nós fazemos aqui no Brasil? Nós fazemos exatamente o contrário. Nós estamos em recessão pelo segundo ano e aumentamos a taxa de juros básica para 14,25%. Ou seja, estimulamos o setor financeiro a praticar taxas cruéis, taxas violentas, que estão, como todo mundo sabe, para cheque especial 150% a 180%, ou até mais, até 250%, e os nossos gloriosos cartões de crédito estão cobrando 352% ao ano. Ora, se nós estamos em recessão, como justificar a manutenção de uma taxa de juros tão violenta quanto essa, e especialmente a taxa primária da economia, que é a Selic, em 14,25%? Você não acha, Diogo, que nós estamos contrariando a boa teoria econômica e provocando uma situação absurda? Ou seja, nós queremos nos recuperar, nós queremos voltar a crescer, mas aumentamos a taxa de juros em meio a essa recessão, o que piora a recessão. Você não acha que temos um contrassenso gigantesco aí? Eu acho que o que é importante também a gente explicar, professor, é as autonomias, né, do Banco Central americano e do Banco Central brasileiro. Tá certo. Existe uma influência política no nosso Banco Central que é totalmente dependente do Ministério da Fazenda e das decisões
da presidência e Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão também, que em muitos momentos travam a atuação do Banco Central. O Banco Central americano ele tem uma autonomia muito maior do que a nossa. Ele não é um órgão totalmente vinculado. Sim, se respeita as hierarquias, mas ele não tem o mesmo vínculo que a gente tem. O Brasil, e eu sempre digo, ele está dando um tiro no pé. Um país que já tem 64%, né, do seu PIB em endividamento, de dívida pública, e que a cada ponto percentual no aumento da taxa Selic ele cria contra si mesmo 15 bilhões a mais de déficit, não sei o que ele está fazendo. Ele está pensando de uma forma totalmente descontrolada. Se nós não temos, como eu falei no início, não temos inflação de demanda, as pessoas não estão comprando, por que então aumentar a taxa de juros brecando a economia, freando, né, talvez o desenvolvimento? O empresariado não aguenta mais. Né? Como que o empresário vai produzir mais, contratar mais, comprar equipamentos, se ele não tem nenhuma taxa subsidiada que possa ali proporcionar um certo conforto? Então o Banco Central tem que repensar, o governo brasileiro tem que repensar, né, e analisar que a nossa inflação hoje é causada por ele mesmo e não por um consumismo desacelerado. Tanto você tem razão que os preços públicos, isto é, os preços que são administrados diretamente pelo governo, eles têm subido várias vezes acima da inflação. Se a inflação num período chega a 5%, eles aumentam em 12%, 15% tarifas de energia, por exemplo, tarifas de algum tipo de transporte público, como o metrô, por exemplo, e vários outros preços públicos, como o saneamento básico. Também, até mesmo aqui na nossa cidade, nós estamos reajustando o preço da água em 11%, né? 11 e alguma coisa. Quase 12%. O que significa que esses preços públicos, eles acabam alimentando a inflação que o governo está tentando combater. Então, sinceramente, a gente vê uma série de incongruências e uma série de, digamos, de falta de coerência do governo nas suas políticas. Eu quero lembrar uma pequena situação aqui ocorrida há muito tempo, quando Mário Henrique Simonsen, que era um grande economista, considerado o príncipe dos economistas brasileiros, ele era ministro da Fazenda e sujeito a uma situação de força num governo militar, onde o principal executivo, por coincidência, tinha um perfil parecido com o da nossa presidente. Ele era um general muito inteligente, muito competente, extremamente autoritário. E ele segurava o Mário Henrique Simonsen, e após alguns anos o Mário Henrique Simonsen pediu demissão. E a imprensa foi procurá-lo onde ele morava, e ele estava na praia. E as pessoas chegaram lá, e ele já tinha se demitido, tinha deixado o governo, e perguntaram: ministro, o que o senhor vai fazer agora? Agora o senhor deixou o governo e não sabemos o que o governo vai fazer, quem é o seu substituto, mas o senhor, o que o senhor vai fazer? E ele disse muito sabiamente: eu agora vou me dedicar a um esporte nacional, que é meter o pau no governo. Mas qual a razão de meter o pau no governo? Bom, o governo, além de ter um lombo bastante grosso, né, ele suporta muito bem as críticas, né, mas ele merece as críticas quando ele, contrariamente à opinião de especialistas, à opinião de empresários, ele assume políticas que são até mesmo irracionais, como essa que nós estamos falando dos juros, né? Então, nós não sabemos exatamente aonde nós vamos parar sem orçamento público federal e com os gastos do governo federal quase sem controle. E por último, se o governo não consegue controlar o seu orçamento, o custo desse descontrole ele quer passar para a sociedade, através de um novo imposto. Então, eu queria perguntar a sua opinião: esse imposto novo que o governo teima em recriar, seria justo? Ele é um imposto, de certa forma, competente, né?
ele identifica todo mundo através de conta bancária, etc. Mas você diria que ele é um imposto necessário agora? Primeiro eu gostaria de falar de competência. Acho que competência a gente vê só nesse imposto, né? Na forma com que ele é usado. Porque acho que a incompetência, o despreparo dos governos que vem se apresentando são tantas, porque, como tu falou, o governo tem um lombo grosso já escaldado, mas ele parece que não ouve mais a opinião dos especialistas, ou não entende, simplesmente não entende, ou não quer entender, né? A recriação da CPMF, que na minha opinião dificilmente vai ser aprovada, né? É uma afronta contra a população brasileira, né? O governo está tentando fazer o quê? Dividir com estados e municípios. A gente sabe da situação dos municípios que não está fácil, dos estados também que não está fácil, mas o governo está tentando dar um docinho para atrair e fazer sim a aprovação da CPMF. O governo justifica que é uma alíquota menor do que ela era antes. Hoje é 0,2% e antes era 0,38%. Mas os governadores querem aumentar para 0,38%. Os governadores querem. Sim. Aí eu pergunto, é justo para a população pagar pelo erro do governo? Eu não concordo e tenho certeza que a população não concorda. E a grande base de Senado e deputado federal também não vão aprovar. Então, o governo tem uma dificuldade imensa. Talvez o pior, Diogo, da CPMF não seja a cobrança em si, o débito na conta corrente, mas o fato de que ela incide em cascata, ou seja, em cada agente econômico, em cada pessoa que gasta ou que usa a conta bancária para fazer uma transação, paga novamente. Ou seja, o custo, tanto individual quanto empresarial, ele vai se acumulando e o custo econômico, ao final, é muito, muito superior ao 0,20 que foram propostos. Né? Então, esse valor do imposto que incide em cascata, você não vê como uma perversidade que vai contribuir, inclusive, para a inflação? Olha, além de contribuir para a inflação, na verdade, o que a população cobra e o que a gente quer cobrar? Se fosse criado, retorna a CPMF, mas já se apresenta também os benefícios que ela vai trazer, ok, eu acredito que a população não iria estar reclamando. Mas hoje nós não temos vias para transporte, não temos ferrovias, temos uma questão aérea ainda complicada no nosso país, né? Temos hospitais que estão caindo aos pedaços, né? E temos um governo que não toma atitude. Por que voltar? Então, assim, antigamente criou-se a CPMF porque iriam direcionar para a saúde e não foi feito. Não foi feito. Hoje cria-se a CPMF, volta a CPMF para cobrir rombo que o próprio governo criou. Então é o imposto da injustiça. Vamos chamar assim de imposto da injustiça. Para aquele que é pequeno, movimenta pouco a conta, ok, vai ser um valor de pouca expressão. Agora imagina para o empresariado, que é quem movimenta o país, para quem contrata, para quem faz esse nosso Brasil andar, isso é um absurdo. Tanto é um absurdo que atrás disso tudo vem um novo absurdo. O governo ingenuamente está propondo ou consultando o Congresso informalmente sobre a possibilidade de criar cassinos no Brasil, e a tributação, que provavelmente seria bastante pesada, poderia gerar 2/3 do valor que a CPMF criaria. Essa possibilidade, que eu não sei se vai ser aprovada, e também não vejo necessidade de sermos puritanos a respeito disso aí, mas em todo caso, talvez se consiga. Como os internautas podem perceber, todos esses assuntos são assuntos muito, muito sérios e muito importantes, porque estão afetando não só a vida das empresas, das instituições de um modo geral, mas a vida das pessoas comuns, das pessoas normais, as pessoas que estão trabalhando e recebendo o seu salário. Nós voltaremos a discutir isso aqui, e eu gostaria muito de agradecer a presença do diretor da unidade de Lages da Uniaselv, o nosso colega economista Diogo Paes. Agradeço também ao convite do professor Delbrando, agradeço aos internautas por terem aí prestigiado esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, e com certeza fico à disposição aí para um novo momento de debate. Nós voltaremos e agradecemos a atenção e o interesse dos internautas. Um abraço para vocês. Até mais.